Bom dia a todos. Havendo quórum regimental, damos início à 16ª reunião ordinária da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Nesse momento, eu agradeceria a presença da senhora secretária convocada para a reunião, Dulce Andrade Araújo, da Luciane Estela Franco Gambale, responsável pelo SEDET, assim como da Solange Aparecida Sakamoto, responsável pela Educação Especial. Entretanto, hoje cedo recebemos um ofício afirmando que a Dulce não comparecerá à convocação devido a uma interpretação que, na minha visão, não tem cabimento nenhum sobre a lei das eleições e que essa comissão estaria fazendo um trabalho de promoção política que a gente realmente não acredita. Então, lamento a falta da secretária aqui para discutir um tema tão importante, mas vamos dar continuidade. Aproveito para cumprimentar a Alzirene, vice-presidente da ASPAT, a Cristiane Gonçalves, presidente do Conselho Municipal do Fundeb. Justifico a ausência da Tardes Regina Leandro da Silva Koyama, está de atestado médico, presidente do Conselho Municipal de Educação. Também convidamos para a reunião de hoje a Marlene Aparecida Dibe, dirigente regional de ensino, que está envolvida nessa questão também para a gente discutir, mas até o momento não tem nenhum representante da diretoria. E a Marley, presidente da ASPAT, está aqui? Não veio. Ok, também é uma pessoa que está ausente, que foi convidada. E a gente está aqui para discutir sobre o SEDET, Centro de Desenvolvimento Potencial e Talento. Mas antes disso, eu só vou distribuir os projetos da pauta, que são o projeto de lei 161 de 2024, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial para os fins especifica no valor de R$ 268.449,60, junto à unidade orçamentária da Secretaria Municipal de Educação. O relator sou eu, o vereador Fernando Circa, assim como o projeto 162 de 2024, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre abertura de crédito adicional especial para os fins especifica no valor de R$ 12.773,58, junto à unidade orçamentária da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. O relator é o vereador Jonas Campos. Vocês querem discutir agora, vereadores, ou a gente deixa para depois? O meu está na relatoria, eu vou analisar o meu e futuramente eu passo posição para aparecer. Perfeito, mesmo. Ótimo, presidente. Claro, uma palavra. Em relação aos projetos analisados aqui, já por este, também sem novidade. Fico aguardando o relatório do vosso aí. Combinado. Eu vou aguardar também para fazer o parecer, fazer uma leitura mais atenta, mas em breve já estará disponível. Então, entrando agora na discussão sobre o SEDET, encerrada a discussão, a comissão aguardará os votos dos relatores, assim que a posição de assinaturas dos demais membros implicará na concordância total com a sua manifestação. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a presença de todos que estão aqui. Eu sei que foram colocados alguns obstáculos para essa reunião acontecer, e é muito importante que a gente faça essa reunião, assim como outras às claras, e que debata os assuntos que são pertinentes à municipalidade. Eu acho que transparência é fundamental, e a discussão com a Câmara é uma discussão que enriquece o debate e que a gente juntos pode buscar soluções e intermediar novas parcerias aí para dar continuidade. Mas eu gostaria de fazer uma breve introdução só para destacar o trabalho da comissão. A gente resolveu começar a tentar entender o que estava acontecendo sobre o SEDET, fizemos já uma reunião com a secretária, a partir do momento que chegou a informação para a gente de que a Diretoria Regional de Ensino estava barrando professores, estava começando a não ver legitimidade no serviço prestado pelo SEDET. A partir disso surgiram algumas dúvidas, a gente fez a reunião com a secretária e nessa reunião a gente descobriu que o problema era muito mais embaixo do que aparentava ser. Desde as matrículas que eram feitas de alunos da rede particular, de alunos da rede estadual, feitos no município, que vinha gerando verba para o Fundeb, enfim, matrículas ilegais, como apontado pela própria Diretoria Regional de Ensino, e até a falta de estruturação legal do SEDET, porque a gente passou a entender, com a reunião que foi feita, que o SEDET é uma instituição de cunho privado, regido pela ASPAT, um estatuto próprio, e quando a gente confrontou a secretária para tentar entender quais leis, quais termos de cooperação, quais convênios estavam regendo essa parceria, a gente viu que carecia de uma estrutura legal. E a gente pediu para a secretária envidar esforços
para começar essa regularização, mas a gente vê que essa regularização parece que não caminha. A gente fez os apontamentos, solicitou providências, e o que a gente tem é a resposta da ausência da secretária aqui hoje, que acho que mostra um pouco do que a secretaria vem fazendo. Então, eu queria deixar destacado isso, que apesar de eu saber que foi dito muito por aí que a comissão quer acabar com o SEDET, que a Câmara está pautando isso e tal, isso não corresponde à verdade. A Câmara foi provocada, acionada a partir do momento que a gente descobriu que existia ali uma incompatibilidade entre a Diretoria Regional de Ensino, lá com São Paulo, e o SEDET. E a partir daí que a gente entrou para tentar entender o que estava acontecendo e acabou descobrindo toda essa falta de regulamentação, falta de leis, convênios, enfim, que estavam agindo aí à margem da legalidade. Mas eu acho que a reunião de hoje é também para ouvir vocês, para a gente abrir o debate e conversar. Então eu queria ouvir vocês que estão lá no SEDET, ouvir as partes, como que vocês estão enxergando isso, quais são as preocupações e como que a Câmara pode intermediar essa relação para tentar dar continuidade a esse projeto que é tão importante. A gente ouve muitas coisas, mas a informação é sempre desencontrada. A última informação que eu ouvi é que a secretária teria falado que não daria continuidade mesmo, que não teria como, e que até o final do ano, iria tentar manter até o final do ano, mas não sabia o que ia acontecer. Então eu queria ouvir de vocês, como é que está a perspectiva lá no SEDET, como é que vocês estão trabalhando, o que vocês estão enxergando. Fica livre a palavra. Posso começar? Claro. Como é seu nome? Andréia. Obrigado, Andréia. Com a palavra. Primeiramente, eu trouxe por escrito para não esquecer, né? Porque eu fui anotando coisas que os colegas foram falando, nem todos puderam estar presentes, porque nós temos atividades acontecendo lá nesse momento, então por isso muitos não puderam comparecer. Mas eu anotei aqui algumas coisas. Eu quero agradecer essa oportunidade de nos ouvir, né? Nós temos sido bastante comentados pela cidade toda, né? Principalmente nos grupos de professores. E é a primeira vez que nós temos a oportunidade de falar o que nós estamos sentindo e pensando, tá? Então, é uma fala breve, mas eu vou estruturar da forma que eu coloquei aqui, né? André, só para fins de ata, é André e o quê? Andréa Abrams. Abrams. A-B-R-A-M-S. Certinho, pode falar. É com grande respeito que nós, professores e funcionários do Centro de Desenvolvimento do Potencial e Talento de Assis, viemos expor nossa posição sobre os recentes acontecimentos que têm afetado diretamente o nosso trabalho e a qualidade do atendimento oferecido aos alunos de potencial e talento de nossa cidade. Desde 2008, o SEDET tem desempenhado um papel fundamental no desenvolvimento de crianças e jovens com potencial elevado em Assis. Nosso trabalho visa não apenas fortalecer as habilidades acadêmicas desses alunos, mas também contribui para o seu desenvolvimento integral, oferecendo um ambiente que estimula o talento, a criatividade e a responsabilidade social. Sabemos que a educação desses alunos é um direito assegurado por lei, e é justamente esse direito que lutamos para preservar. No entanto, nos últimos tempos, nosso trabalho tem sido gravemente impactado pela forma como tem sido conduzida as investigações sobre possíveis irregularidades em nosso centro. Embora entendamos e respeitamos o papel dos órgãos fiscalizadores, expressamos aqui o nosso descontentamento com a forma como tais investigações têm sido conduzidas e como seus efeitos têm prejudicado o andamento das nossas atividades. Acreditamos que algumas falas reproduzidas nas reuniões dessa comissão têm colocado em dúvida tanto o valor do nosso trabalho quanto o direito dos alunos com altas habilidades de receberem um atendimento adequado. Ao se comparar, por exemplo, a reforma realizada no SEDET com a necessidade de reparos da quadra da Escola João Mendes, sugere-se de forma implícita que nossos alunos são menos merecedores de um ambiente adequado para o desenvolvimento de suas potencialidades. Entendemos que a reforma da quadra da Escola João Mendes é de extrema importância para garantir a segurança dos alunos nas atividades físicas. Contudo, também foi imprescindível realizar as adaptações no SEDET, uma vez que suas condições físicas não permitiam o atendimento de qualidade que nossos alunos, assim como todos os demais alunos da rede, merecem. O SEDET, por exemplo, operava com banheiros inadequados para as necessidades dos alunos, com vasos sanitários destinados a crianças de creche, criando um ambiente tão impróprio quanto o de uma quadra com buracos. Essas comparações depreciativas não apenas desvalorizam o esforço contínuo e a dedicação da nossa equipe ao longo dos anos,
como também desmotivam tanto os profissionais quanto os alunos que atendemos, comprometendo o ambiente de excelência que buscamos construir. Acreditamos que o momento é de apuração das irregularidades e providências para as necessárias regularizações, que permitirão a continuidade do nosso trabalho. E gostaríamos de acreditar que tanto a Secretaria Municipal da Educação, quanto os representantes dos conselhos e o Poder Legislativo estão empenhados juntamente conosco nessa tarefa. Salientamos que nossa maior preocupação não reside em manter nossos empregos, pois todos nós, professores e funcionários, sejam efetivos ou temporários, possuímos a capacidade e a disposição para atuar em qualquer instituição de ensino de Assis. No entanto, nós temos um compromisso com os alunos que atendemos. Estudantes com potencial e talento, que foram identificados nas escolas de Assis por nossos colegas professores que lá estão, e que dependem de um ambiente especializado e adequado para o desenvolvimento pleno do seu potencial. Esses alunos merecem a continuidade de um atendimento que respeite suas necessidades e valorize suas singularidades. É por eles que solicitamos que as discussões sobre o futuro do SEDET sejam pautadas no benefício da educação e no bem-estar dos estudantes, sempre com respeito e responsabilidade. Finalizamos solicitando que os esforços para reverter essa situação sejam conduzidos com transparência e responsabilidade, para que possamos continuar desempenhando o nosso papel de forma eficiente e em prol do desenvolvimento dos alunos de Assis. Muito obrigado, Andréia. Eu preciso fazer uma pontuação, porque assim, eu entendo essa interpretação que foi dada de que seria depreciativa essa comparação, mas a gente precisa esclarecer uma coisa. Essa é a Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Aqui a gente analisa o aspecto orçamentário do recurso, principalmente. E quando a gente foi analisar a reforma do SEDET, a gente encontrou a informação de que o SEDET tem um prédio que está com ASPAT. Não é um prédio, o prédio do município, né? O prédio do município. Ok, o prédio do município. Mas não foi feito nenhum termo cedendo esse prédio para o SEDET, essa regularização não foi feita. Então o ponto dessa comparação é o seguinte: por que a gente está pegando dinheiro do Fundeb, que é um dinheiro do Fundo de Financiamento da Educação Básica, e alocando em um setor que só atende pouquíssimos alunos da educação básica? Então, na prática, a gente está pegando o dinheiro das crianças do ensino fundamental e alocando para o atendimento de crianças do ensino particular da rede estadual. Isso não é uma questão de comparação, é uma questão de legalidade. Isso jamais poderia ter sido feito. Como é que eu, enquanto gestor, pego uma verba carimbada do governo federal, que é para a educação básica, deixo de investir em uma escola de educação básica e invisto em uma modalidade de ensino que tem outras verbas previstas? A gente acompanhou aqui que a Diretoria Regional de Ensino jamais ofereceu R$1 para essa reforma, apesar de atender os alunos dele. O ensino particular, que tem lá 70 e poucos alunos, jamais ofereceu R$1 para essa reforma. Então, na visão dessa comissão, diante da lei do Fundeb, diante das leis da educação da Constituição Federal, não entende que não é depreciativo a gente questionar. Lógico que essa reforma é necessária, é óbvio que é necessária. As condições precisam melhorar para esses alunos. Mas a legalidade disso, de utilizar um recurso que é para as crianças, a verba carimbada da Constituição Federal, que vem do governo federal, para as crianças da atenção básica, e investir num prédio que está atendendo, entendeu? Uhum. Então, assim, é isso que a gente precisa destacar, porque assim, não foi no sentido, a comparação não foi no sentido de depreciar o SEDET, mas de esclarecer que essa verba jamais poderia estar sendo utilizada para essa finalidade. Então, assim, é essa questão de prioridade. O orçamento ele é limitado, o orçamento é finito, e tanto que a gente tem audiências públicas, a gente tem todo o trâmite da lei orçamentária anual para discutir essas prioridades junto com a sociedade. E o que a gente vê é que a Secretaria Municipal de Educação optou por utilizar uma verba de maneira ilegal em um serviço que atende pouquíssimas crianças da nossa rede, enquanto as crianças da nossa rede, na escola base, onde o SEDET está alocado, que é o João Mendes, encontram-se em condições deploráveis iguais. Então, fazer esse esclarecimento, porque eu entendo essa interpretação, mas eu discordo, porque é um aspecto técnico orçamentário. Se a gente for ler a lei do Fundeb, a gente vai ver que esse dinheiro jamais poderia ter sido gasto dessa forma, principalmente sem um termo de convênio, principalmente sem passar no processo que tem que ser passado.
E isso a gente precisa ter clareza, porque pode parecer que é só uma reforma, que é só uma coisa, mas quando a gente começa a ver quais são as irregularidades, a gente entende por que o SEDET chegou onde chegou. Porque a gente está nesse momento em que realmente o projeto corre risco de acabar, por causa dessas coisas. E assim, a gente tem que ter clareza, porque me preocupa isso. Me preocupa porque a gente tem a ASPAT, que é uma associação que faz a gestão de tudo isso, em que todo mundo é responsável solidariamente. Quando você está numa associação, todos são responsáveis pelo que acontece. E aí quando a gente pega simplesmente uma verba federal, a secretaria vai lá e aloca sem nenhum termo de convênio, sem nenhuma lei, sem nenhuma coisa autorizando. E aí quando a gente vê que esse dinheiro não está indo para as crianças que deveria, conforme a Constituição Federal, isso traz um enorme questionamento. Então, para limitar o papel da comissão, a comissão analisa o orçamento. E do nosso ponto de vista, que está alinhado com as leis, lei do Fundeb, as leis que regem a distribuição desse recurso, a gente vê que não foi feito de acordo, entendeu? Não sei se eu fui claro. Sim, pode falar. eu entendo. É que a questão do número de alunos é que vocês estão pegando um aspecto temporal que está sendo desconsiderado. Então, quando se fala assim, nós temos 6 alunos no município. Por que nós temos 6 alunos no município? Porque a identificação dos nossos alunos do município, ela é feita nas escolas. Então, anualmente, nós vamos até as escolas e os professores da escola que nos indicam quem são esses alunos. E nós tivemos 2 anos de pandemia. Nesses 2 anos de pandemia, não foi feita a identificação. Então, nós estamos com um vácuo de tempo. Nós não tivemos alunos entrando, porque os professores não puderam estar com os alunos presencialmente para fazer essa indicação. Mas, na vida normal, sem pandemia, nós temos um número bem maior de alunos do município que nós atendemos. Nós atendemos o Estado, sim, isso acontece. Mas o número de alunos ser pequeno neste momento é devido a não ter sido feita a identificação nas escolas nos 2 anos de pandemia, que agora tende-se a regularizar, né? Então, quando se fala assim, atende só 6 alunos, fica parecendo que toda a vida nós tivemos poucos alunos no município. Isso não é verdade. Então, a nossa reforma, destinando dinheiro para os alunos do município, ela leva em consideração todos esses alunos de 6º, 7º, de 5º, 4º, 5º ano, que utilizavam os vasos sanitários de crianças de creche. Então, era necessário para estes alunos. Como é seu nome? Rosângela. Rosângela. Eu sou mãe de aluno do SEDET, agora ex-aluna, porque ela está no 1º ano de universidade, está em Marília, na Unesp. Eu gostaria só de fazer uma pequena observação do que a Andréa falou, porque esses alunos que estão, por exemplo, hoje na rede estadual, eles foram do município. E o SEDET continuou atendendo eles, porque afinal de contas eles continuam sendo munícipes. Uhum. Entende? Então, assim, parece que ele não poderia estar atendendo os alunos do Estado, mas, poxa, esses alunos foram identificados lá, aí abandonam os alunos porque eles foram do Estado, entende? A minha filha sempre foi da educação pública, né? Então, ela foi do município, ela foi identificada no 3º ano, foi para o SEDET, né? E ela teve, assim, um acompanhamento que nós, pais, não teríamos condições de dar a ela se ela não estivesse no SEDET. Aí ela foi para o Estado e esse acompanhamento continuou no Estado. Se fosse hoje, na data de hoje, dentro desse quadro todo que nós estamos vivendo dessa polêmica do SEDET, então, não vai mais atender, ela não teria acompanhamento. E foi no momento que ela mais precisou do acompanhamento do SEDET, foi quando ela estava no Estado. Porque daí começou a adolescência, começa um monte de coisa acontecendo, estou em preparação para ir também para vestibular, essa coisa toda, né? Então foi extremamente essencial o acompanhamento quando ela foi para o Estado. Depois ela foi para o ensino médio, foi ETEC, continuou lá, entende? Então, tipo assim, o acompanhamento continuou em todas as fases. E a gente, quando começou toda essa polêmica, eu fiquei sabendo, eu falei, gente, mas por quê? Eles não continuam sendo munícipes? Então tá, não pode usar a verba do Estado, então a gente tem que criar uma lei, alguma forma de trabalhar com esses estudantes que saem da rede pública do município para a rede privada ou estadual, não sei, para atender, porque eles continuam ainda sendo munícipes. Eles têm esse direito, não é? Então, assim, eu acho que é isso que a gente tem que levar em consideração também,
né? A minha filha, ela fez piano no CEDET. Eu não tinha condição de pagar piano para ela em outro lugar, entendeu? Ela foi fazer um intercâmbio na Irlanda graças a ter, ter tido a questão de ter o inglês no CEDET, de ter uma facilitadora que despertou ela, entendeu? Que está aqui presente, que é a Rosiele, e ela ama a Rosiele, né? Despertou ela, depois, e ela foi no inglês, depois foi fazer intercâmbio na Irlanda pelo ETEC, fez um curso lá de nível. Ela era a única estudante adolescente na universidade lá na Irlanda. Ela fez o teste, ficou no nível avançado, voltou da Irlanda com um nível avançado de inglês. Graças tudo isso ao despertar lá no comecinho, lá no terceiro ano, esse acompanhamento. Assim, só para encerrar, né? Mas assim, eu acho uma judiação que está acontecendo. Acho um descaso da municipalidade, acho um descaso da Secretaria de Educação, com um projeto que é o 5º no Brasil. Não tem na região outro projeto desse. Não, eu acho que assim, ninguém discute, para deixar claro, ninguém discute a qualidade do serviço do CEDET e a qualidade da prestação do serviço. Eu acho que isso é indiscutível, como você bem mesmo pontuou, é um serviço de excelência, referência. Agora a gente precisa fazer uma pontuação. Eu entendo que ela é munícipe e entendo que ela deve continuar, só que a gente vive numa federação, onde são divididas as responsabilidades. Não é porque eu sou munícipe que eu tenho que me internar no hospital municipal. Não existe. Quando eu preciso de um hospital, eu vou para o Estado. E o que aconteceu nos últimos anos? A gente custeou esses alunos com dinheiro que é das crianças do Fundeb. E o Estado simplesmente lavou as mãos e não forneceu esse serviço que eles eram obrigatórios a fornecer. Então, o que deveria ter sido feito, na minha visão? Lá atrás, devia ter sido discutido que o CEDET devia também ser custeado pelo Estado. Por quê? O Estado é obrigado a fornecer o atendimento educacional especializado. Nunca forneceu. Se a gente bater lá na diretoria regional de ensino e perguntar quantos alunos a gente tem cadastrados lá como alunos com superdotação e habilidades especiais, não vai ter. E o pior, o Estado não reconhece a metodologia aplicada pelo CEDET. Então, olha só. Então, assim, a gente fornece um serviço que o Estado deveria estar fornecendo, com o dinheiro das nossas crianças, um serviço de excelência, e o Estado sequer reconhece o serviço, reconhece a metodologia. Então, só que mais grave ainda, o que foi feito? A sua filha, a partir do momento que ela passou para o ensino fundamental, para o ensino do Estado, Fundamental 2, foi criada uma matrícula, não sei se foi o caso da sua filha, mas é o que a gente viu, foi criada uma matrícula como se ela fosse aluna do município. E quando isso bateu lá em São Paulo, perceberam que a sua filha, na verdade, tinha 3 matrículas, muitas vezes. Tinha a matrícula do Estado, tinha a matrícula do AEE e tinha a matrícula no município. Então, assim, além disso, foi feita uma matrícula falsa que gerou... Então, assim, a gente precisa ter clareza sobre isso. Eu entendo esse argumento, mas eu acho que a gente precisa dividir as responsabilidades, porque o município não tem como marcar com tudo. A gente tem escolas que não tem ar-condicionado. Se a gente vai para as escolas da periferia da municipalidade, a gente vê problema nos vasos sanitários, a gente vê problema de acessibilidade, a gente vê problemas de estrutura básica, buraco no meio da quadra e criança se machucando toda vez. Então a gente precisa ter clareza sobre isso, porque se for levar assim, a vida acontece na cidade. Ninguém mora no Estado, ninguém mora na federação. E nem por causa disso, a gente vai eximir totalmente a responsabilidade do Estado e eximir totalmente a responsabilidade da União, que é quem tem mais orçamento, que é quem tem mais capacidade. Porque se a gente for levar em conta esse argumento de que ela é munícipe, de que são munícipes, o município tem que arcar, o município vai ter que arcar com a saúde, vai ter que arcar com hospitais, vai ter que arcar com o ensino superior, vai ter que arcar com o ensino médio, entendeu? Então, assim, a gente precisa fazer esse corte, porque esse é um argumento válido. Eu concordo plenamente que a gente não pode abandonar as crianças, que elas precisam continuar acompanhadas, mas a gente chegou a um momento que foi feita até fraude em matrícula e hoje a Diretoria Regional de Ensino não conversa com a Secretaria Municipal de Educação. E esse é o intuito dessa conversa. A gente gostaria de que a Marlene Dib e a Dulce estivessem aqui para que a gente pudesse olhar para as duas e propor que o Estado começasse a custear essas crianças a partir da 5ª série, que a gente pudesse mudar um pouco a metodologia do CEDET para abarcar mais as crianças do ensino básico, para que a gente possa, assim, manter o professor lá, manter a estrutura lá. Mas o que acontece hoje é que virou um toma lá da cá, cada um puxa a responsabilidade para um lado, o município lava as mãos,
A diretoria regional de ensino falou, lavou as mãos, falou que vai fornecer o serviço deles, do jeito deles, vão reconhecer os alunos do jeito deles. A gente sabe que a sua filha teve esse atendimento, mas será que ela teria nessa metodologia do Estado? Fernando, Que exige o laudo, que exige uma série de coisas? mas assim, você colocou. Quando você não tá lá, a cadeira tá pegando o som. Pula ali rapidinho. Então não. É que eu acho que não vai captar a sua voz. Entendi. Mas você não quer ir ali? Tem um Não, lugar ali. Não. Certeza? Posso? Pode. O que me causa estranheza é o Estado, esse ano, fazer isso. Em 13 anos de atendimento, o Estado reconhecia a metodologia, reconhecia o trabalho, fornecia toda a documentação, e esse ano não. Me causa muita estranheza isso. Né? Nos causa também. No sentido assim também, a gente... O CDET foi Quando fala da metodologia, que a dirigente na última audiência que teve, ela fala que não reconhece a metodologia. E alguns professores também nossos falam isso, né? Mas me causa estranheza no sentido assim, como é reconhecida uma metodologia, né? A gente tem que perceber isso. A nossa metodologia, a metodologia do CDET, ela é baseada em 2 teóricos da educação, que é Gagné e Helena Antipoff, né? Foi feito todo um trabalho metodológico com a doutora Zenita Genter. Só começar o nome? Paulo. Pode continuar, Paulo. Foi feito todo um trabalho para a validação dessa metodologia, né? Agora, me causa estranheza quando falo não reconhece a metodologia do CDET. Como? Né? Sendo que, pelo que a diretora do Clipes nos colocou, que vai ser Rinzuli, né? Que é uma metodologia totalmente diferente, porém, né? A questão do trabalho em si não é diferente. A única coisa que nós vamos ter o trabalho com todas as inteligências, né? Não só os acadêmicos dentro do CDET, e eles vão pegar só o acadêmico e trabalhar dentro do AE, né? Então, assim, essa fala da metodologia me causa muita estranheza, porque primeiro, não se conhece a metodologia do CDET. Ninguém foi lá, nenhuma dirigente de ensino, nenhuma diretora foi lá falar assim, como que é o CDET? Como que é o trabalho, né, do CDET? Então, me causa muita... Essa fala me incomoda muito, a questão da metodologia. Né? E mesmo porque... Deixa eu só terminar. Mesmo porque, no sentido assim, de lá nunca reconhecer, de lá em loco ver como que é isso, né? Quando a Rosângela coloca que a Maria Clara, ela vivenciou isso, porque lá tem um diferencial, você trabalha com todas as inteligências, não é só com os acadêmicos, né? E isso, os grandes teóricos da educação, né, no nosso caso, Gagné e Helena Antipoff, que hoje a nossa metodologia está aliada com a BNCC, né? O eu, o outro e o mundo. Né? Hoje a BNCC coloca essa tríade, e o CDET há muito tempo, antes mesmo da BNCC, já trabalhava com essa tríade metodológica. Né? Só para fazer um adendo, eu concordo plenamente. Eu acho que assim, o Estado foi muito confortável para o Estado. Nunca forneceu o serviço, nunca precisou fornecer o atendimento educacional especializado. Na hora que surgiu o negócio da matrícula, e São Paulo apertou lá, eles vieram e cortaram. Mas o ponto da metodologia que eu acredito é que existe uma normativa, uma lei, que determina a questão do laudo, porque o atendimento educacional especializado gera uma matrícula e isso precisa seguir o que tá na norma estadual. E eu não estou falando que é o correto, estou falando que foi argumentado pela dirigente regional de ensino. Que essas crianças do CDET não teriam esse laudo e por isso ela não poderia fornecer esse serviço. Mas existe. Só Não existe é um laudo dos seu. conformes dele. Mas o que a lei Hoje- exige é o laudo médico. Não, a lei Mas não. hoje nem eles estão fazendo. Porque A lei requer pode ser um relatório pedagógico, que é o que Parecer nós pedagógico. fornecemos. pior que o nosso. Um relatório não é pedagógico. laudo porque não é doença, né? Então não tem CID. Então, aliás, acho que até o que o Estado está querendo não é nem laudo Não. que eles estão chamando de relatório. Eu acho que existe a forma como eles querem receber esses estudantes. Eu acho que a gente pode, em outro momento, pensar em estratégias para o CDET, porque se o Estado for seguir com o atendimento desses estudantes, assim como você pontuou, eles têm a prerrogativa de estabelecer dentro da lei, que não diz laudo,
a forma como eles vão fazer isso. Bom, mas depois eu continuo a minha fala para não pensar na frente dos A colegas. Alzirene pediu a palavra, né? Não. Você conhece ele? Sim, o que eu gostaria de esclarecer é que nós já entendemos que nós somos enganados por anos. Porque para os professores que estão aqui e para os professores que a palavra é essa, para a gente estava tudo correto. Quando você diz as PAT, eu sou vice-presidente das PAT, meu filho é identificado pelo CEDET com muito orgulho, né? Hoje ele está no ETEC. Então, quando nós perguntávamos sobre a documentação do CEDET, estava tudo ok. Entendeu? Então, o Estado usou o CEDET até agora, no meu ponto de vista. Já entendemos, pelo ponto de vista legal, que nós não vamos mais atender o Estado, tá? Legal, financeiramente, né? A gente já entendeu isso. Tá, e aí o Estado vai ter que Só para constar que eu acho que não é um aspecto legal, é uma questão política do Estado. Porque o Estado poderia muito bem estabelecer um termo de parceria, um convênio. Como estabelece com alimentação e transporte. Mas isso, Exatamente. Paulo, Existia essa possibilidade. A possibilidade foi fechada a partir do embate político da Dulce, que queria manter as matrículas erradas, que queria manter as irregularidades que estavam apertando o Estado. O Estado tirou a responsabilidade dele da reta, É mais fácil. que é mais fácil. Só que a gente precisa ter essa clareza, porque não é um aspecto legal. A gente poderia muito bem continuar com esse serviço, só que se houvesse dividir o custo. Porque o Estado é obrigado a fornecer o atendimento educacional especializado. Tá, mas hoje o Estado não quer mais. Exato, só quis fazer essa pontuação, porque Nesse assim, momento, não significa que mudando o aspecto Não, político nós não muda. Exato. mude também. até por isso eu chamei hoje as duas dirigentes, a do município e do Estado, para que a gente pudesse abrir esse diálogo e tentar começar alguma conversa para abrir essa possibilidade, talvez não para esse ano, mas para o ano que vem, da gente começar a estabelecer uma parceria. Mas infelizmente a gente vê que nem de um lado nem de outro tem essa vontade não há política, tanto que não estão aqui presentes. Mas só quis fazer essa ressalva para deixar claro que não é um aspecto legal. A questão da regulamentação, a gente resolve. A Câmara está aberta para votar o que for necessário, a gente está aberto, mas assim, preciso ter essa proatividade, essa força de vontade para regularizar. Pode continuar, Zé. Então, a força de vontade está aqui, Somos nós. né? Somos nós. Somos os professores, porque é a gente que a gente fala, né? A gente pensa no aluno, né? E a gente já entendeu, nós já entendemos, né? Que, continuando o que eu estava falando, que o Estado era para ter sido feito um convênio lá atrás, em 2008, e continuar esse atendimento. Porque o CEDET ele foi criado dentro da Unesp. Então, até aquele momento de criado, né, entre aspas, havia um documento, mas não foi de fato criado. Então a gente entendeu isso, né? Só que aí, como que a gente vai resolver essa questão, né, do ponto de vista municipal? A gente sabe que a gente tem que criar o CEDET, a gente sabe que a metodologia tem que ser tem que passar pelos conselhos, tem que ser aprovado, mas a gente não vê uma luz no final do túnel. O que a gente percebe é que a gente está sendo empurrado até o final do ano de uma forma, hoje sai um, amanhã sai outro, ontem saiu outros professores, hoje vai sair outros, né? Os alunos naquela extrema insegurança, não sabe se vai continuar sendo atendido, não sabe se vai parar o atendimento, a gente não sabe se vai fazer. Então, são várias, e eu acho assim, né, que a Dulce poderia estar aqui para responder isso para a gente, não é você que vai responder, mas é um desabafo que eu estou fazendo, né? Em relação a eu me sinto, enquanto ASPAT, né? Enquanto mãe de aluno, meio que abandonada, nesse sentido. O maior né? prejudicado são os São os alunos. alunos, né? Eu vou pedir quando você for falar para você subir e ficar em pé, porque os microfones ficam na mesa e aí você pode falar bem forte. Então, como Se você também quiser falar, é só ir um pouco mais perto e falar porque os microfones ficam na mesa. Não, só queria falar a questão do laudo de novo, porque a Maria Carla está na Unesp. Foi reconhecido o laudo do CEDET na Unesp, Que é do Estado também. que é do Estado, porque quando ela fez a matrícula, ela tem lá essa identificação, porque já na matrícula dela do Estado, ela já era identificada com dotação. Na hora de fazer o vestibular, ela colocou, ela foi chamada, né, nos primeiros semanas de aula, porque queriam saber
qual era a dotação dela, qual área, tarará, se ela tinha um laudo, levou o laudo do CEDET, perfeito, porque eles têm um outro aluno do CEDET, acho que é Ribeirão que tem, que também está na Unesp de Marília, e a Unesp aceitou o laudo. Ou seja, não é um laudo médico, É um relatório. é um relatório. Uhum. Se quiser sentar ali, ó, pode sentar. E ela está sendo atendida, está sendo acompanhada Tá. semanalmente, porque a Unesp tem um projeto de pedagogia e a terapia ocupacional para atender todos os alunos especiais. E dentro dos alunos só tem 2 com dotação, que é ela e mais um menino. Perfeito. Tá João. escrito. João. Eu acho que seria importante, Fernando, a gente fazer uma linha do tempo de como as coisas aconteceram para nós, professores, né? Perfeito. Quando, por exemplo, na sua fala que os professores estavam sendo barrados dentro da Escola do Estado, iniciou-se lá, se eu não me engano, no meio de março, com um encontro de uma das professoras que não está aqui, com a Marlene. A Marlene questionou essa professora sobre a documentação. Falou assim, viu, aonde estão os termos de parceria, onde está esse... o que diz, cadê os documentos que dizem que você pode atender essa criança aqui do Estado? Então, de lá até aqui, nós também já estamos questionando, estamos atrás, perguntando, e a resposta que sempre foi dada para nós é, tá tudo certo. Isso sempre foi passado para a gente, está tudo certo. Né? Até um dos argumentos que é passado para a gente o CEDET iniciou ali os estudos em 2008, então são 16 anos que está acontecendo. Se até agora o Tribunal de Contas não apontou, tá tudo certo. Esse é o argumento que é passado para a gente. Né? Mas, enfim, isso é uma coisa que acho que não cabe a gente, aponta, professor, julgar ou não, tem as comissões para isso, mas é para vocês entenderem como a gente está enxergando isso da ponta. Né? A gente já vem com essa angústia desde março. Essa angústia de, vai acontecer, a gente precisa correr atrás. A gente se propôs, a André está aqui, a Rô está aqui, a escrever esses projetos. Né? Iniciamos escritas desses projetos. Temos professores que têm essa habilidade de escrever e nós iniciamos isso. Então, também nós daqui, a gente ficava meio no escuro de saber o que estava acontecendo, como estava acontecendo, se estava acontecendo. E toda a informação que chegava era, de certa forma, não oficial, falaram, né? E aí, só para fazer uma pontuação em relação à questão do Estado, o Estado ele optou, em dezembro de 2023, na resolução 22, em eles assumirem o atendimento. Então, e aí eu queria entender depois, assim, de vocês que estavam mais presentes, porque nós não estávamos, né? Quando foi que eles categorizaram assim, não reconhecemos, isso não vale. Porque para nós, como o Paulo falou, sempre foi, tá beleza, tá aqui os documentos que vocês precisam. Então, sempre foi isso. Pelo que eu entendo, eu li a resolução 22 do ano passado, 2023, e essa resolução fala que a partir de agora eles vão assumir esse atendimento. Então, no meu entendimento, eles falam assim, obrigado até agora que vocês fizeram, e a partir de agora sou eu. Acredito, Fernando, que seja muito por conta também política, por conta das investigações, deixa eu tirar o pé disso tudo até isso, né, se regularizar, mas também chegou para nós que isso agora é uma política estadual, né, que não foi só aqui. Mas enfim, só para contar uma outra questão em relação ao laudo. Só para não perder de vista, quero destacar que a Câmara começou a saber do que estava acontecendo quando os professores começaram a ser barrados, e a primeira reunião que a gente tratou sobre o tema, acho que foi o quê? Junho? Agosto? Então, assim, a gente só ficou sabendo depois que a coisa já estava acontecendo, entendeu? Então, assim... Em março os professores já começaram com o problema, né? Exato. Então, para deixar claro que, assim, não foi a gente que fez essa provocação. Isso aconteceu e a gente só se inteirou do que estava acontecendo. Porque, como você disse, a resolução é de 2023. Então, a gente foi saber só quando os professores começaram a ser efetivamente barrados. Pode continuar. E aí, assim, essa insegurança que nós estamos sofrendo desde março, tem feito alguns professores até escolher outras cidades para ir trabalhar. Então, nós viemos perdendo professores com isso devido a essa insegurança que a gente está sofrendo lá. Mas, assim, o que eu queria pontuar, assim, de fato, é em relação à questão da identificação. A metodologia ela é validada, são 3 validações, inclusive validação internacional. A última, feita em 2013, é uma validação acadêmica por pares. Que seria isso, para ficar claro aqui para todos? É uma
pós-doutora que apresenta sua metodologia para outros pós-doutores que verificam se faz sentido, teoricamente e praticamente, metodologicamente, e validam. Falam assim, beleza, esse guia é válido. O Estado do Paraná, eu até posso fornecer isso depois, caso o senhor queira, ele utiliza a metodologia e a bibliografia da Zenita para isso. Ele tem lá, inclusive eu estou até com o site aberto, caso queira ver. Mas há um parecer, mais especificamente, do MEC, de 2022, principalmente na página 17, eu posso te mandar isso depois também, do quadro 1, no item 8, que fala o seguinte, apresentação do relatório descritivo do processo de identificação ou laudo, se houver. Então, ou, ele não é imperativo, tem que ter o laudo, é ou, e se houver. Então, esse processo de identificação ele é feito por uma psicóloga pós-doutora, validado por outros psicólogos pós-doutores, que tem esse critério, né, que tem toda essa metodologia, que é reconhecido, são 3 validações. Então, esse laudo, né, não, eu sei que neuros eles estão fornecendo também, mas ele não pelo menos pelo meu entendimento, o que eu queria até entender, porque eu sou professor, né, ele não é taxativo. Inclusive, a própria LDB, a Lei 12.792, a Lei 13.231, se eu não me engano, ela também não deixa claro que tenha que ter um laudo. Ele deixa claro que o processo de sinalização, identificação e atendimento ele tem que ser feito pelos órgãos, né? Estado, federação e município. Então, primeiro, só para recapitular, eu queria entender quando foi que o Estado taxou como não reconhecimento, e aí só para fazer também depois um complemento sobre o laudo em relação à fala do Paulo. Acho que a minha parte é essa. Cristiane, está escrita. Se vocês quiserem, vão falando para mim, eu vou organizando aqui. Bom, vamos lá. Acho até importante o questionamento do João, né? Do João. Eu acredito que essa conversa entre nós, ela deixou, acho que foi até tardia, deveria ter acontecido até antes, né? No momento anterior a tudo isso, a toda essa questão. Porém, respondendo ao João, eu vou colocar a questão de como isso chegou para o Fundeb, acho que já vai te responder todo esse caminhar aí. Sempre tivemos, a Alzirene, que faz parte do Fundeb também, sempre tivemos algumas denúncias, né, em relação a essa questão de verba, da utilização da verba do Fundeb para o SEDET, certo? Por essas questões, de serem alunos do Estado, por serem alunos da escola particular. Então, nós pegamos essas denúncias, fomos fazer um levantamento da questão de verba. As mesmas respostas que vocês tinham, nós tínhamos também. Tá tudo certo, tá tudo ok, não tem problema, mas nunca eram enviados para nós os documentos de parceria, os documentos de onde estavam vindo essas verbas, né? Essas matrículas eram feitas no Estado, que até aí nós entendíamos que essa matrícula estava sendo feita no Estado, porque é o que deveria acontecer, né? Como comentamos, do mesmo jeito que nós fazemos compra de vagas da creche, porque nós não temos um número adequado para atender o nosso município, nós fazemos a compra, vamos pensar, desse atendimento da casa da menina, da casa da criança, né? E aí o município faz essa matrícula dessa criança, e aí então é comprada essa vaga, né? Só que o município gera essa verba. E a mesma maneira, o mesmo caminhar deveria ter acontecido com o Estado. O Estado faria essa matrícula, né? E aí então compraria esse atendimento nosso, repassando a verba para o município. E aí todo mundo andaria feliz. Era o que deveria estar acontecendo, tá? Nesse caminhar, nós descobrimos essas matrículas feitas no município. Aí nós pensamos, opa, alguma coisa está errada. Isso não é o caminho, né? Fomos verificar, departamento jurídico, realmente estava ilegal essas matrículas. E em reunião com a Marlene, para a gente entender, né, se o Estado estava ciente dessas matrículas, ela falou, não, isso realmente já foi levantado, né, pela Secretaria de Estado, e nós fomos notificados, inclusive, a respeito disso, para encerrar, porque realmente é ilegal. E aí foi quando foi colocado para nós que esse atendimento, então, iria acontecer dentro do Estado e não mais pelo município de Assis, pela Prefeitura Municipal. Tá.
E aí a questão deles identificarem ou não, que daí eu gostaria de mencionar isso a respeito da fala do Paulo, o mesmo questionamento nós fizemos, por que agora? Né? Isso está sendo feito no CEDET há quantos anos? Temos aí um caminhar do CEDET, Mais de 10 anos. né? Mais até. 13 anos. Né? Então, por que agora isso? Tá. Então, vamos pensar o seguinte. Não reconhecia antes também, Paulo. Não existe um documento de reconhecimento desse atendimento. Não existe um documento de parceria, né? Nós fomos na ETEC, nós fomos nas escolas particulares, nós fomos na diretoria de ensino. Ninguém tem um documento dizendo que o Estado reconhecia esse atendimento, né? E que o município estava fazendo por ele esse atendimento. Então, na verdade, inclusive, o Estado hoje ele foi notificado por não fornecer o atendimento. Diferente. Só para completar, porque para o Estado é como se fosse um serviço extra classe. Isso. Como se fosse uma aula de inglês, assim, que você paga no particular. É como se fosse isso. Não estava dentro da estrutura de ensino do Estado. Era como se fosse uma atividade extracurricular qualquer. Então, E um dos pontos até que eles levantaram para nós, que do não reconhecimento do atendimento, e que começou a ter problema dentro das escolas do Estado, era a maneira como era atendido, né? Que é durante o período de aula e que para eles deveria acontecer no contraturno. Foi a primeira situação que até a ETEC também levantou para nós, o SESI também, né? Olha, eles fazem um atendimento, atrapalha bastante, os professores ficam bravos porque retiram o aluno da sala de aula, deveria acontecer no contraturno, enfim. Então, todo esse caminhar nós fomos tentando entender também. Como Fundeb, nós temos que proteger o fundo, né? Independente, como eu sempre falei, eu acho que o Paulo me conhece há mais tempo, a Luciane também. Eu fiz o curso do CEDET, eu conheço a metodologia. Em momento algum, nem os conselhos, acho que nem acredito nem essa comissão, teve interesse de julgar a capacidade de qualquer professor do CEDET ou o atendimento realizado. Tudo isso se resume a verba. E eu acredito que o CEDET precisa ser regulamentado da natureza que realmente ele tem, né? Como uma OSC e não como uma instituição de ensino em si, para que ele consiga ter essa continuidade. Só que isso demora um pouquinho para a gente conseguir regularizar, porque realmente precisa fazer um projeto de lei, né? Isso precisa passar nos conselhos, na Câmara, ser aprovado, e aí então a ASPAT buscar esses recursos para manter esse centro, né? Existe caminho, só que não é o Fundeb. Essa é a questão. Mas se mudar a natureza do CEDET, porque como Fênix não pode acontecer? Pode, mas daí pro porque o CEDET ele está dentro da educação especial, né? Ele não está fora da Para os alunos do município não tem problema nenhum, gente. Não, o que a gente está falando é da parceria dos outros. Não, assim, pela ordem. Mas nós temos assim, as escolas particulares também aí, que teriam que sim, reconhecer. Mas aí, assim, a resposta que foi dada, ela me preocupa em relação a uma coisa só. Porque toda a natureza de resposta, tanto do Estado quanto da ETEC, foi enquanto a natureza da parceria e o momento do atendimento, nunca sobre a metodologia. Porque assim, quando a gente fala que a metodologia não é reconhecida, a gente está invalidando forte, né? toda a parte Trabalho, teórica, né? entendeu? Então, assim, pelo que eu entendi não é que ela foi invalidada, foi a forma como foi feita a parceria e a questão dos atendimentos. O que eles falaram aqui é que eles não reconhecem o método de reconhecimento desses alunos, de identificação dos alunos, né? Então, de acordo com o que a própria Rosinei passou, no dia da reunião, ela falou isso porque eles adotam uma outra metodologia. Assim, até essa questão de não reconhecimento da metodologia, o Estado poderia, neste momento, todos os alunos que foram reconhecidos, fazer alguma coisa para esses alunos. Eu acho que a gente tem que fazer alguma coisa nesse movimento, porque esses alunos foram identificados, e agora, meu filho, é o que a gente está respondendo para as mães, quer dizer, meu filho não é altas habilidades? Porque para o Estado, se a nossa metodologia, como que esse aluno foi atendido durante anos, como altas habilidades, então a gente tem que pensar em tudo isso também, né? Se a gente for pensar só em verba, só em coisa, a gente vai deixar o aluno na ponta desassistido. Então a gente tem que fazer algum movimento com o Estado para que esses alunos que forem identificados pelo CEDET, essa identificação tenha algum valor para ele.
Só para esclarecer Entendeu? que Porque é esse muito movimento triste é exatamente o que a gente tentou fazer hoje. Colocar todo mundo numa mesa, num estilo audiência pública, como a gente está fazendo, para tentar conversar. Mas, infelizmente, Eu acho que só tenho vê um quem está filho em casa interessado. que hoje ele pergunta para mim. Eu tenho um filho em casa que foi atendido desde o Thomas Mann, que ele era do município. São hoje mais ele de tá interno. 140 casos, assim. Isso aí, né? entendeu? Que hoje, Somando o que eu vou ter que levar ele numa... Eu não sei o que fazer, entendeu? A metodologia que eu está falando, a metodologia do CEDET, a metodologia do CEDET. E para o aluno, o que nós vamos responder para o aluno? Olha, você foi identificado, porém... Não foi. Não foi. Uhum. Não posso fazer isso. Eu não posso, né? Com Eu acho palavras? Eu acho que foi uma fala muito infeliz, incorreta da diretoria de ensino falar, Sim. não reconheça a metodologia, eles não ensinam em nada. que o aluno está sofrendo bullying lá na escola, viu? Então, eu O acho aluno assim, tá sofrendo. é de imensa irresponsabilidade de uma diretora de ensino falar uma coisa dessa sem conhecer. Olha, a partir sem de nada. hoje nós vamos adotar outra Não, e metodologia. só para constar que a diretora de ensino sequer veio na outra reunião, ela mandou uma Ah, não tá. representante. E ela usufruiu durante 12 anos, né? Da Exatamente. metodologia. Acho que a gente está alinhado nisso. Eu vou passar a palavra para você. Eu só queria fazer uma ressalva, porque eu acho que é uma coisa muito grave que está passando meio que batido. A gravidade dessas matrículas falsas. Sim. Porque isso foi o fator gerador de toda essa discussão. Quando o Estado descobriu que o município estava pegando as crianças dele e colocando na nossa rede, gerando verba, para a gente ter noção dessa gravidade. Porque o que estava acontecendo na Secretaria Municipal de Educação? Pegava os dados desses alunos do Estado, que tem matrícula no Estado, catavam e entrava lá no João Mendes e colocava como se fosse aluno nosso. Primeiro, isso já é uma fraude. Isso já tem que ser investigado porque trata-se de uma fraude. Não são alunos nossos, nunca deveriam ter sido, porque é uma questão bem óbvia. Passou do sexto, foi para o sexto ano e vai para Ele foi por um determinado período. depois Exato, não- trocou a responsabilidade. Só que mais que isso, quando esses dados eram inseridos na Secretaria Escolar Digital, Estadual, já o SED, ele gerava essa matrícula e esse dado era enviado para o Ministério da Educação e gerava verba. Porque a gente tem no Fundeb o valor aluno ano. Valor aluno ano, isso. Que aí a gente, todos esses alunos, inclusive os alunos da rede particular, estavam gerando verba para o Fundeb de Assis. Então, assim, era um dado falso que era inserido no sistema estadual. Esse dado falso virava censo, do censo ia para o Ministério da Educação e voltava como verba. Então, assim, a gente tem que ter noção da gravidade disso, porque esse é o fator gerador de tudo isso. A partir do momento em que a Diretoria Regional de Ensino descobriu isso, eles cortaram. Por quê? Porque poderia ter implicação, inclusive, civil e criminal em cima de quem foi complacente com essa situação. Então a gente precisa ter clareza sobre isso, porque assim, essa é uma coisa que está passando meio batido. Só que esse é o fator gerador de toda essa situação. A partir do momento que o Estado viu a gravidade dessas matrículas falsas, viu o que estava acontecendo e que podia sobrar para eles também, porque o Estado tinha o dever de fornecer esse serviço, o Estado tinha o dever de fiscalizar o serviço que vinha sendo oferecido para as crianças dele no CEDET, acompanhar como estava sendo geradas essas verbas, e eles simplesmente lavaram a mão durante anos, e aí quando a bomba estourou, eles viram que estava no colo deles. Então, assim, a gente tem que ter essa clareza sobre isso que aconteceu dentro da Secretaria Municipal de Educação, porque isso jamais poderia ter sido feito. Ninguém jamais poderia ter inserido esses dados falsos no sistema. Isso, inclusive, tem um artigo no Código Penal que trata sobre isso, inserção de dado falso em sistema de informação. Então, assim, só para a gente ter isso como plano de fundo de toda essa situação, isso não pode passar desapercebido de jeito nenhum, porque é muito grave. São informações falsas enviadas para o Estado, informações falsas enviadas pelo Ministério da Educação, que geraram, ao longo desses 12 anos, milhões e milhões de reais de verba indevida para o município. Então, para a gente ter noção da gravidade disso, porque esse é o fator gerador de tudo. A partir do momento que o Estado descobriu essas matrículas falsas, foi notificado lá em São Paulo, voltou, eles lavaram a mão, porque eles não querem ter nenhuma responsabilidade nisso tudo. Fernanda, mas eu acredito assim, ó, com a mesma vontade de regularizar toda essa situação, de colocar os pingos nos is, né? E nós não somos contra também, né? Nossos professores não somos contra isso. Mas por que também não se sentou e falou, o que nós vamos fazer com esses alunos agora? Os nossos alunos, o que aconteceu? Foi tudo parar no CEDET. E daí? E a nossa vida? O CEDET, hoje, o Estado não assume esses alunos. E nós estamos assumindo, né?
com toda a precariedade que está acontecendo, né? Não, e ainda tem os alunos da rede particular, né? Sim. Atenção, aluno da rede particular É, foi matriculado particular. como aluno do Os município. maiores interessados. Sabe, né, que eu, enquanto ASPAP, enquanto professor, enquanto Fundeb, enquanto a gente sabe que os professores, assim, foi surpresa para todo mundo. A gente sabia que existia matrícula e a gente sabia que estava regular. Regular. Né? Então, foi debaixo do nosso nariz, a gente não teve, os professores não têm acesso ao sistema, ele atende o aluno, ele recebe uma Não, lista. tanto que a matrícula não era feita no SEDET, a matrícula é feita na Entendeu? escola. Nós não tínhamos nem assim, era a lista de alunos, a clareza de tudo isso, a clareza do horror que era, o que estava acontecendo no SEDET. Porque pra gente, né, para os professores para os alunos foi uma coisa assim, foi um horror atrás do outro, entendeu? E a gente chegou num ponto em que, o que o Paulo quer falar, é que a gente sabe, é o que eu já falei, não, é grave, é gravíssimo, não podemos atender, né, não nesses termos, né, o Estado, nós já perdemos, né, o atendimento, e é claro isso. Agora, a gente precisa olhar para os nossos alunos do município, entendeu? Como que eles vão ficar? Esse é o ponto. Entendeu? Esse é o ponto, Esse é né? o ponto principal. Isso Nós- por lei, nós- se ele colocar, vamos supor que tem um aluno que está identificado, Sim. por lei, o município tem que Sim, fazer obrigado. isso. É obrigado. Entendeu? Agora, obrigado se ele a- vai fazer convênio, se ele vai mudar a natureza do SEDET, Se ele vai ser comprar hóspede, vaga, mas Não é problema vai comprar do vaga, estudante. Não é problema do é estudante. discricionalidade do Né? É um executivo. absurdo. Eu acho que a grande questão foi assim, nós sofremos uma avalanche da mídia, É. dos grupos de professores, e não Das das escolas, não com um olhar técnico. Né? Parece-me, o que a gente percebe nos grupos de professores, os professores do SEDET, A a corja. metodologia, a corja, né? Acorde. Ah, É, horrível. existe por detrás disso uma pessoa, né, que a gente sabe que a responsabilidade dela de tudo isso, e parece-me que onde que ela passa, né, tudo isso acontece, e daí a culpa é dos professores e dos alunos. E não Não, a culpa é de todo mundo. A culpa é da Câmara, a culpa é do Ministério Público, a Não. culpa é do Fundeb, menos de quem era responsável. É sempre Menos assim. do- Então, mas os maiores prejudicados foram nós, professores, os estudantes. Nós sofremos muito em relação à mídia, a grupo de professores. Estamos sofrendo, né? Quando alguns professores que não... Olha, tal pessoa que fez tudo isso, né? Mas foi tal pessoa, não fomos nós que fizemos tudo isso. Né? E os A alunos... gente trabalha e trabalha muito. E os né? alunos também. Não pensaram em nenhum momento nos alunos. Não, Vamos sentar então, diretoria de ensino, vamos sentar a secretaria e vamos ver o que nós podemos fazer emergencial, independente se está regularizado ou não está. Porque os alunos eram mais importantes. Não, e Não é se por isso que pensou a em nenhum momento. Em nenhum momento também, eu acho que faltou a visita no SEDET. Foi alguns vereadores. Alguns vereadores, depois de tudo isso, foram lá, foram ver qual que era o trabalho. Não Mas foi faltou ir lá, em loco, ver como é o trabalho, como é a metodologia, como é a tríade pedagógica que se trabalha. Faltou isso. O Estado nunca foi lá para ver isso. Eu Mas assino não é embaixo, por- e só para constar que é exatamente esse o intuito dessa reunião. Eu vou passar a palavra. É exatamente esse o intuito da reunião. A gente abrir o debate e tentar discutir não só os problemas, não só a responsabilidade. A gente não está aqui para isso, mas discutir a solução. É. Senta ali, porque eu acho que o pessoal da TV vai ficar bravo comigo. Porque tem essas câmeras fixas e eles ficam enquadrando. E aí eles vão precisar mudar toda hora. Pode falar. Ah, não. Você Não, a Rosiele queria falar primeiro, depois eu falo. Não, só para pontuar, eu acho que me causou muita estranheza a fala do Estado, né, nessa palavra reconhecimento, acho que está sendo notável aqui que isso nos incomodou bastante, porque é um serviço que é assegurado por lei, a gente sabe, a forma como cada município vai cuidar disso também tem essa liberdade, essa autonomia de escolha. A CIS escolheu o SEDET, assim como escolheu o Fênix para cuidar dos autistas, então a gente tem essa autonomia. Então essa palavra acho que não caiu bem, isso ficou muito claro aqui. A questão do laudo para identificação. A gente sabe que o que se fala hoje na educação inclusiva é que não se podem haver barreiras que impeçam esse acesso. Então, a nota técnica, eu acho que é de 2014, depois eu posso confirmar, nota 4 de 2014, onde há esse respaldo para que não se exija
laudo para esse tipo de atendimento. A ausência dessa exigência de laudo não quer dizer também que qualquer coisa servirá para identificar. E na contramão, nessa direção é que a gente fala de uma identificação de uma metodologia com tal respaldo. É importante dizer que na metodologia do SEDET todos os professores participam, do 2º ao 5º ano. Hoje são esses que estão aqui porque puderam vir e porque hoje estão no centro, né? Mas todos os professores participam. A gente sabe que a metodologia do SEDET tem lá suas críticas, eu acho que ninguém também está falando que não há necessidade de se reorganizar, inclusive para antecipar esse atendimento. Eu entendo a divisão de tarefas, de incumbências aí, no sentido de colocar para o município aquilo que é teu, né? Acho que isso também é importante. A gente tem discutido, apesar de ser com os professores, e a gente precisa de força nisso, a gente tem discutido formas alternativas, porque vai me causar muita estranheza o legado disso tudo ser o fechamento e a interrupção de um serviço em nível municipal. Como o Paulo disse, né, a gente tem estudantes já com esse laudo, porque isso não é obrigatório e nem impeditivo, então a gente precisa acolher e a gente precisa sistematizar. Aí as minhas perguntas assim, né, qual seria a contribuição, né, do próprio conselho, que legado a gente pode deixar, e os professores estão aqui para ajudar, se possível serem ouvidos mais vezes, né, como que a gente pode normatizar isso? Eu não queria, né, estou no SEDET desde 2015, e não queria encerrar essa trajetória assim, né, com essas denúncias e sem regulamentar isso. Então a gente está vendo muita coisa sendo apontada, pouca coisa sendo procurada para consertar, né? A Alcidene coloca muito bem a questão das crianças. Eu acho que eu falo aqui também em nome dos professores, né? Eu sou efetiva em 2 cargos no SEDET e também não sei o que vai ser da minha vida o ano que vem. Né? Hoje a gente tem um número, é importante também falar a questão do número reduzido de atendimento. Tem o gap que a Andrea cita, mas nós temos também uma natureza desse serviço, e aí não é SEDET, não é nenhuma outra instituição. O processo de identificação ele é um pouco mais moroso, porque ele de fato perpassa por muitas vias do desenvolvimento da criança. Hoje, para a gente conseguir não vou dizer socorrer, mas uma alternativa para o município, a gente começar lá das etapas, né? Já que é moroso, então que não se demore mais, né? Contudo, esses alunos. Isso, contudo, é importante dizer que o SEDET ele foi desenhado dessa forma e a gente precisa entender o que vai ser adequado, se é reformular o SEDET em si. Eu não estou aqui para falar de matrícula dupla, eu não entendo disso. Meu negócio é o pedagógico, a metodologia. Se o Estado nos renegou, ótimo, que ele faça, então, a partir do ano que vem, um excelente serviço, né? A gente sabe que são propostas diferentes, e aí, nesse sentido, até acolho o que o Estado fala. O Estado ele vem na perspectiva renzulista, uma perspectiva americana, né, de atendimento, onde as escolas americanas são melhores preparadas que as nossas para acolher essa criança na escola. A gente sabe que no Brasil, apesar de se falar dessa outra vertente, pouco trabalho há nesse lado também. A gente tem aqui mais próximo, creio que é Londrina, como o João citou, lá sim eles têm uma boa rede ali, né, uma cidade, um estado que entendeu muito bem essa proposta. E aí a gente precisa então pensar nessas maneiras de adequação para que a gente não suspenda, né? Acho que é lei, é garantia, e perder um serviço desse seria muito, muito esquisito, né, a essa altura do campeonato. Então eu falo como professora, como estudiosa da área, e me colocando aqui à disposição, né, do vereador, do Fundeb, para que a gente possa pensar nessas estratégias. Né? Também é importante dizer que quando a gente fala em criança talentosa, que é os nomes que nós usamos, a gente está falando naquele que, caso esteja, por exemplo, numa escola de tempo integral, pouco vai ter de acesso além do que a escola oferece. Eu acho que o fechamento do SEDET a essa altura, ele atinge em cheio as crianças menos favorecidas, cuja única oportunidade de diversidade daquele conhecimento que ela pode ter veio no nosso município pelo SEDET.
É lá onde ela pode fazer uma atividade de piano, é lá onde ela pode entender línguas diferentes, é lá onde ela entra em contatos com culturas diversas. E tirar isso não é prejudicar quem sai da escola meio-dia e consegue fazer uma aulinha de inglês paga ou, enfim, outra. É prejudicar a criança menos favorecida, a periférica. Então, eu estou aqui na direção de tentar acolher, ajudar e colocar à disposição do que a gente pode fazer. Do Estado, pouco eu consigo pontuar. Não trabalho no Estado, eu só sei que o que foi falado, nem tudo está correto. Né? Entre elas, as definições, a questão da identificação, mas vamos entender que eles vão trilhar um outro caminho. Então, como professora do CEDET, eu penso que a gente não pode abandonar, né, eu assino embaixo, em gênero, número e grau, a sua fala. Eu só gostaria de ressaltar uma coisa. A questão das matrículas é central em tudo isso. E eu acho que assim, a gente não consegue resolver o problema enquanto a gente não reconhecer ele. Não, mas a gente já reconheceu. Então, mas por parte Só da... que nós não sabíamos. Não. Eu entendo, eu não estou falando de vocês, eu estou falando da Secretaria Municipal de Educação. Porque a gente, na última reunião, confrontou a secretária sobre essa questão dos matrículas e ela ainda se recusa a encerrar essas matrículas fraudulentas. E o atendimento, gente. E o atendimento. Porque o Estado já deixou claríssimo aqui, e para a dona Dulce, que não poderia ser atendido mais, né? Então, assim, do mesmo jeito que até agora vocês não tiveram respostas anteriores a tudo isso, sobre as irregularidades de documentação, hoje é muito importante que vocês tenham esse conhecimento, esse entendimento de que essa matrícula ela está indevida e esse aluno do Estado que está frequentando o CEDET hoje, ele está frequentando de maneira irregular. Só para fazer uma pontuação, isso é grave. Porque existe uma coisa que é verba, existe outro lado que é a prestação de serviço. Isso. O CEDET, enquanto uma instituição de natureza privada, regido pelo estatuto e tudo mais, nada impede o CEDET de continuar fornecendo serviço para o Estado, para as crianças. É uma associação privada. O que acontece é a fonte de financiamento. Nada impede a secretária encerrar essas matrículas, que precisa ser feito, se não for feito por ela, vai ser feito pela Justiça, vai ser feito pelo Estado, vai ser feito de algum jeito, porque ela é fraudulenta. Porque isso, se ela manter, vai arrastar o problema para o ano que vem. Vai para o censo vira verba. Já foi. O ano que vem já está. Então a gente já tem esse problema para o ano que vem para começar a resolver. Mas o que acontece? Se a secretária realmente estivesse preocupada, ela estaria buscando outras fontes de financiamento. Porque nada impede do CEDET continuar fornecendo esse serviço até que... para a gente não deixar as crianças na mão, até que a gente consiga regularizar. Então, assim, o CEDET pode ser financiado por fonte privada, ela poderia estar fazendo um esforço de ir nessas escolas e buscar fonte de financiamento, ela poderia estar fazendo um esforço de começar essa regularização, mas o problema que a gente está é anterior. Não se reconheceu os erros, ainda finge que nada foi feito de errado, que está tudo certo, que está tudo legal. Então, assim... para a gente começar a discutir a criação de uma lei, a criação de um termo de colaboração, a gente precisa reconhecer que está errado para começar. Porque, por exemplo, foi feito um convênio na Casa da Menina para a criação do Fênix 2 e não foi feito para o CEDET. Os dois são atendimento educacional especializado. Por que para um regulariza, para um faz convênio, termo de cooperação e para o outro não? Então, assim, eu acho que vou passar para lá. Eu acho que é fundamental a gente ter isso por base, porque a gente não vai conseguir avançar enquanto a gente não reconhecer, acho que é o primeiro passo para qualquer situação, e a gente começar a avançar. Mas o que eu acho que é a saída imediata é que o CEDET atender as nossas crianças não tem problema nenhum. O CEDET é atendimento educacional especializado do município, as nossas crianças podem ser atendidas normalmente. O nosso problema é, a gente tem um conjunto de professores para atender 200 crianças, e a gente tem 6 no município. O que deveria estar sendo feito desde março, quando foi apontado isso? Mutirão nas escolas para acelerar esse processo de identificação. Será que a gente só tem 6 crianças especiais? Foi exatamente o que a Andrea falou no começo. A gente tinha que estar acelerando isso para fazer essa transição, só que agora a gente está chegando. Estão correndo atrás disso agora, né? Os professores.
Exato. entre eles. Deveria ter né? sido feita uma comissão pela mas secretaria, olha, reunir os as partes diretores, nem foi- reunir os foi- coordenadores de todas as escolas para acelerar esse processo, para a gente começar o ano que vem com 50, 100 alunos do município, para que a gente não tenha caso de professor adido, para que a gente não tenha caso de fechamento de sala, para que a gente consiga reestruturar. Então é isso que a gente está. Eu acho que fechar o SEDET é fora de cogitação. Isso não pode nem passar na ideia de ninguém. Mas o que a gente precisa é como que a gente vai utilizar esse serviço para atender as nossas crianças com um recurso que é justamente para essas crianças. E assim, paralelamente a isso, esse não reconhecimento do problema, essa insistência nas matrículas, dinamitou a ponte entre a Secretaria Municipal de Educação e a Diretoria Regional de Ensino. Se tivesse sido feito esse esforço lá atrás, quando foi identificado, vamos regularizar, com certeza a Diretoria Regional de Ensino teria sido mais colaborativa, porque para eles não é fácil também organizar esse serviço do zero, abrir sala, fazer professor, fazer identificação dos alunos. A gente já tinha isso feito, a gente poderia ter colaborado com eles, ajudar o Estado também. Mas essa insistência nessa ilegalidade que é flagrante e absurda, como por exemplo, a gente viu a reunião, foi agora, 2 meses atrás, 1 mês atrás, a secretária se nega a romper essas matrículas, porque ela quer esse dinheiro fraudulento entrando no censo e entrando na verba do Fundeb. Então, assim, eu acho que a gente precisa começar a discutir isso. E seria muito importante, fundamental, a presença da Diretoria Regional de Ensino e da Secretaria Municipal de Educação. Mas, enquanto isso não é feito, eu acho que cabe a nós discutir caminhos para manter esse serviço e, principalmente, adequar ele para voltar para o município, porque não existe problema nenhum das nossas crianças, nessas 6 crianças que estão matriculadas. O nosso problema a gente tem uma estrutura para atender 200 e a gente só tem 6. Então, eu acho que esse movimento já deveria estar sendo feito, mas a gente ainda está travado nisso. A Secretaria Municipal de Educação não reconhece esses problemas. Olha, deixa eu fazer uma pergunta, aí não sei se a Cris consegue me responder. Esse esforço para trazer esses alunos do município está sendo feito pelos professores, e que eles estão, junto com as partes ali, a gente está montando uma assistida, né? Já entregaram os guias para as escolas municipais, né? do 1º ao 5º, é isso? Primeiro aqui. É a última etapa, né? É a última etapa, né? Então, os professores vão sinalizar e a gente vai tentar regimentar ou identificar o número de crianças que está assim, né? E anterior a isso, nós estamos fazendo as observações diretas das escolas. Está observando toda a escola. Toda a escola. Então, existe também, por lei, essa observação. O Alzio, eu acho que é importante, desculpa, Alzio, só ressaltar que nós já propusemos A gente está isso correndo atrás de um monte de coisa. desde a primeira reunião da comissão. Nós assistimos à reunião da comissão, nós já estamos com essa angústia desde a primeira reunião, e a gente, antes do recesso, nós já estamos propondo isso. Vamos, então, aumentar o corpo de alunos do município. Vamos. Porque tem para aumentar. Porque né? tem. Tá lá. Hoje, a grosso pensados, modo, Fernando, assim, de uma maneira assim, bem superficial, são de 50 a 60 alunos que a gente já consegue trazer. Com um olhar mais refinado, a gente consegue trazer, assim, quase 100 crianças a mais. E isso com os dados que nós temos agora, né? Deixando bem claro, né, João? Deixando bem claro, gente, mas claríssimo aqui, para que não haja nenhuma dúvida. Quem sinaliza e identifica esse aluno de fato é o professor polivalente que está lá na escola. E não é o começou professor agora. Foram eles que apontaram já. Né? Então Aliás, a gente... não só, né? Não só, ele A passa por gente 3 já vem propondo isso, já propusemos até o adiantamento do calendário, né, que foi estipulado um calendário que nós julgamos tardio demais, muito tardio, a gente já queria voltar do recesso já com esse processo fazendo, então nós antecipamos toda essa situação em março. Então, em março a gente não estava nem sabendo. então Mas nós já antecipamos. Essa era uma conversa que, por exemplo, eu tinha muito com a Rô, a gente tinha muito lá, que nós já tínhamos antecipado essas situações. A gente já queria ter ido conversar com os professores só para polivalentes. destacar, João, quanto isso é cruel com as nossas crianças. Sim. Porque assim, a gente tem uma verba federal do Fundeb que é voltada para as crianças do ensino básico. Essa verba não está sendo gastada com as crianças. Todo mundo propõe, todo mundo reconhece que a gente tem que atender nossas crianças, e isso não é feito. Então, assim, a gente está pegando justamente essas crianças de periferia,
essas crianças que mais precisam desse serviço e está negligenciando isso para elas. Porque é isso, não Mas existe não, problema nenhum olha, na gente atender eu as vou falar crianças uma da coisa para você, municipalidade. viu, Fernando? Os professores do SEDET, não, olha, os professores da rede municipal inteira, né, não vou só, eles são corajosos, né, porque mesmo, né, eles olha, eles estão lá insistindo com as pessoas, olha, a gente precisa ir para o município, né, Paulo, esse atendimento que está sendo feito de observação partiu do próprio grupo de professores. E aí eu vou além, a gente até escreveu a proposta do projeto de lei. Tá errado? Não tá Não, certo? a gente não sabe. Já foi protocolado. Inclusive, nós protocolamos até uma carta Sim. de pedido de Eu resposta. peço para protocolar na Câmara também, É, pra porque gente nós não- começar a estudar. Em relação ao protocolo, nós não tivemos resposta também. Então, Nós protocolamos oficialmente. mas eu acho que é exatamente esse problema, João. A Vamos gente não empurrar conseguiu ainda, enquanto município, reconhecer o problema. A gente só vai conseguir começar a andar todas essas ideias que a gente tem a partir do momento que a gente reconhecer. Então, assim, a gente está travado nisso ainda. Sabe o que eu... A gente, município. Fernando, sabe o que eu vejo? A A Secretaria de Educação hoje no município, ela esquece do princípio lá da direção pública, da administração pública de eficiência, né? Legalidade, impessoalidade e eficiência. Esse princípio está esquecido. Então, parece que toda a secretaria está trabalhando para uma determinada pessoa, e ela esquece que ela é do município. Eu sou Secretaria de Educação do município, não do prefeito, não do vereador, é do município. Eu presto esse serviço para o município. Eu queria bater Para palma para essas você crianças, agora. entendeu? É exatamente isso. É isso. Então, o princípio da eficiência pública no lixo. Então, assim, eu acho que nós devemos protocolar, então, aqui na Câmara, esse início de projeto de lei, para ver se a gente consegue avançar. Porque nós também ficamos assim, nós estamos tentando. E a gente quer avançar, né? Hoje, a minha filha não está mais no município, mas eu sei o quão importante foi esse trabalho, entendeu? E está sendo lá na universidade também. Porque ela está garantida lá com atendimento especializado na universidade, graças a esse E eu vou trabalho além, aqui de Rosângela, base. não é só o princípio da eficiência, é o princípio da legalidade. Sim. Porque na administração pública você precisa ter a lei antes de fazer. Legalidade, pessoalidade, Todos, né? todos os princípios 5 foram jogados princípios nisso. lá. E aí a secretária não comparece numa reunião como essa porque fala que isso aqui é promoção política. Mas aquele monte de cargo que ela criou e colocou tudo o pessoal dela fazendo campanha não é promoção política. E aí eu já proponho para a gente fazer uma segunda reunião, um segundo momento, talvez até uma audiência pública, para a gente trazer mais pessoas, fazer um plenário, discutir novamente, convocar a secretária, convocar após as eleições. Porque, assim, aparentemente, a cabeça da secretaria, a estrutura, o corpo técnico, ele não vai funcionar até a eleição. É isso que a gente percebeu. Eles se negam a comparecer na Câmara, eles continuam empurrando o problema com a barriga e... É o que eu disse, se a gente continuar empurrando com a barriga, a gente não vai reconhecer, Então, a gente não mas a vai gente resolver. precisa também da ajuda, então, empurrado. da supervisão, porque a supervisão é corpo técnico. Ela não está aliada a essa questão política, a supervisão em si. É que a gente não pode convocar a supervisão. Sim, A supervisão mas eu acaba acho que os dependendo da professores liberação podem... da secretária. mas acho que os professores aqui presentes poderiam cobrar das supervisoras, porque elas são corpo técnico, elas não são entes políticos. Uhum. Elas são técnicas. Cobrar delas, nós precisamos de ajuda. É que eu acho que ainda também existe uma outra coisa também, que olham para os estudantes, com a questão da superdotação italiana, assim, eles não têm problema nenhum. Aqui, eles não precisam. Né? E é justamente porque eles são geniozinhos, entendeu? E não é isso. Essas crianças precisam de atendimento, porque tem um determinado tempo da vida que eles entram em sofrimento, não é verdade? Porque eles são os estranhos da escola. Entendeu? E quando tem um trabalho assim especializado, ajuda até nisso. Porque eles começam a ser vistos como tipo assim, não precisam. Isso não a gente fala verdade. até do município mesmo, né? Por que nós vamos ajudar o comecei- SEDET, né? Bom, só fazendo um parênteses aqui agora, né? A gente falando do aluno do município, eu era coordenadora do Corali e eu vi alunos ali com altas habilidades na primeira e segunda etapa, né? Então, esses alunos estavam em sofrimento já na primeira e segunda etapa, primeiro ano, segundo ano. Então, isso é histórico, né? Isso é do estado, do município, particular. Eles têm os mesmos sofrimentos, né? Então... Só para... É que eu não tenho informação, talvez vocês tenham.
A Gambalha ainda é a professora responsável? Não. Como é Não. que está a questão da responsabilidade do CEDET? Quem está respondendo aqui no CEDET? Segunda-feira ficou somente com o Silvio, agora coordenador pedagógico. Coordenador pedagógico. Ela voltou pro cargo de professora que ela tinha mesmo lá. Ok. Tá franqueada a palavra. Eu. Pode falar. Eu só queria pontuar algumas coisas que nós temos feito, né, para mostrar que as nossas Os esforços. nossos esforços para que a gente não veja essa fala aí de o CEDET vai fechar se concretizar. Né? A primeira coisa que nós fizemos, temos contato com os vereadores, conseguimos a visita do vereadores Fernando Vieira, Viviane Delmassi e Vinícius Simili, Gerson também, desculpa, nessa eu não estava. Que nos orientaram, né, que nos deram apoio, que nos deram suporte, nos deram indicações, né. Baseado nessas conversas que nós tivemos, nós já escrevemos esse projeto de lei, né, que a gente sabe que precisa ser revisto e tudo mais, mas nós já tomamos a iniciativa, protocolamos na Secretaria Municipal de Educação, né. Nós estamos com o processo de identificação em andamento, que a gente faria normalmente, mas nós estamos antecipando de uma medida que nós conseguimos, né. Agora vamos protocolar esse projeto de lei na Câmara, conforme a sua sugestão. E o que tem acontecido? Né? Só antes de você continuar, também o projeto de iniciar a identificação na precocidade, na etapa da educação infantil também já está em andamento. Mas nós não protocolamos ainda. Nós devemos protocolar. Só para constar, para ver quais são as responsabilidades, porque assim, vocês vão protocolar o projeto na Câmara, a gente vai analisar, vai estudar, vai melhorar, mas a gente não tem poder de propor essa lei. Tem que ser A um competência executivo, privativa executivo. para a proposição dessa lei parte do Poder Executivo. Não, inclusive, até a proposta de lei popular a gente foi ver a possibilidade de ir com o eleitorado da região. Então, pra você ver assim, que a gente, acho que nunca li tanta lei na minha vida, né? E aí, o que tem acontecido em contrapartida? Né? Nas últimas semanas, nós estamos sendo inundados com uma cobrança de documentos que, a nosso ver, neste momento é descabida, porque nós não estamos na nossa rotina normal, né? Então, quando a gente entrega hoje um planejamento, né, para supervisão, e a gente fica entristecido deles agora, neste momento, olharem para o nosso planejamento e dizer que nós não fazemos nada, porque o nosso atendimento tem sido totalmente comprometido. Eu atendia 20 alunos, agora eu não consigo atender mais os 20, né? Então, cobrar da gente documentação, por causa desses empecilhos, a gente não pode atender mais na escola e tudo mais, né? Cobrar da gente, nesse momento, documentação para provar o meu trabalho, eu estou achando muito injusto. Porque o meu trabalho tem sido feito desde que eu entrei no CEDET, todos os meus amigos também, né? E agora eles pegam o nosso papel e falam, olha, mas estão atendendo tudo errado. Mas, nesse momento, vão cobrar um atendimento regularizado, sendo que a gente está fazendo o que consegue. Eu atendo alunos em horário que eu deveria estar fazendo HA ou fazendo HE, porque é o momento que eles podem vir e eu estou lá. Então, é irregular? É irregular, mas a gente está fazendo o que dá. Assim, quando fala-se 6 alunos, não é só 6 alunos, né? Porque nós estamos nas nossas escolas fazer observação direta na sala de aula. Então, por exemplo, eu tenho uma escola, o João Luiz, né, que são 10 salas eu estou fazendo observação direta nas 10 salas. Isso também é um trabalho do facilitador. Com certeza. Né? Eu só quero ressaltar, porque assim, esses 6 alunos são os que têm matrícula de regularização. Tem os alunos. Não, mas eu digo assim, que além disso, nós também desenvolvemos, né, esse trabalho de observação direta, que vai ajudar na assistida. É que eu quero dizer assim, a gente precisa matricular esses alunos, para esses alunos gerarem verba para a gente poder manter o CEDET. Só que o nosso trabalho vai além dos 6. Claro. Eu acho que o que o Paulo tá querendo dizer, tipo assim, 6 alunos, quando, não estou falando da função, mas à vista, no geral, é como se nós só tivéssemos um trabalho de 6 alunos, né? Então eu acho que o nosso trabalho ele vai além, ele vai observar, identificar, enfim. Claro, eu vou suspender por 10 minutos para a gente ir no banheiro, tomar um café e tudo mais, mas antes eu só queria fazer uma ressalva que você disse do princípio da administração pública, e a gente está vendo essa movimentação da cessação de alguns professores responsáveis e voltar para a sala de aula. Mas curioso que eu acabei de entrar no site da Secretaria Municipal de Educação e até o momento não existe nenhum documento formal sobre isso publicado. E além disso, a gente fez uma lei no começo do ano que determina que todos os atos de pessoal sejam publicados, além do portal, no site da Secretaria Municipal de Educação, no portal da Transparência.
Então, assim, é o que eu estou dizendo para vocês. A gente está muito anterior ainda a reconhecer e começar a resolver. Eu espero que essa conversa seja um fator inicial, propulsor aí dessa regularização, mas para deixar claro como que é grave o jeito que a Secretaria Municipal de Educação lida com o que é público, com o que é da população. Então, suspenda a reunião por 10 minutos para banheiro e café. Voltamos em sequência. Retomando a reunião após a suspensão, eu acho que a gente já está encaminhando para o final, mas eu gostaria de fazer uma ressalva que eu acho que é de suma importância. Deixar claro que os professores, todos os profissionais que atuam no SEDET, na verdade, são vítimas de todo esse processo. Porque a gente viu a negligência da Secretaria Municipal de Educação de tentar regularizar essa situação desde que ela ocorreu lá no final de 2023, com a resolução do Estado, com a questão das matrículas, que já foi apontada, e a gente vê que foi um esforço de tentar continuar empurrando com a barriga e não resolver o problema. E nisso ficou o SEDET como vítima, e os professores como vítimas, e os alunos, os pais, enfim, a comunidade. Porque a gente precisa ter clareza disso. Nunca foi questionada a capacidade do SEDET, nunca foi questionada a própria metodologia. Quem questionou foi o Estado, nunca foi a gente. A própria capacidade técnica, a prestação de serviço, a gente tem certeza que esse serviço de excelência, o nosso esforço é para que isso continue sendo prestado assim como foi nos últimos anos, fazendo a diferença na nossa comunidade, com as nossas crianças e promovendo aí a aperfeiçoação dessas habilidades. Então, deixar claro que os professores são vítimas dessa situação e que a gente tem essa preocupação de o que será feito com esses cargos, o que será feito com esses profissionais. A gente tem a situação de professores que fizeram concurso e foram direto para o SEDET, que não poderia ter acontecido, porque o SEDET não é escola, é vinculado a uma escola, é um centro de atendimento educacional especializado. A gente tem essa preocupação e a gente vai trabalhar para tentar amenizar os efeitos e tentar buscar soluções. E aí, entrando nas soluções, o que eu gostaria de propor, e conto com vocês para isso, é a proposição de um grupo de trabalho para que a gente possa debater tecnicamente o que pode ser feito. Sendo muito sincero, pelo que eu vejo na Secretaria Municipal de Educação e pelo esforço que não foi feito nos últimos tempos, eu não enxergo dentro da estrutura de pessoal ali a capacidade técnica de resolver o problema. Não é só negar o problema, mas é fazer esse esforço que a gente vem fazendo, estudar as leis, ver o que pode ser feito, fazer um estudo jurídico. Eu vejo que a Secretaria está muito mais preocupada com outras coisas, com a ação de improbidade, com monitor escolar, com situação de cargos completamente irregular, e eu vejo que o SEDET acabou ficando de lado nas prioridades. E como isso depende do Executivo, o que eu proponho é a gente fazer um grupo de trabalho, começar a se reunir para estudar o que pode ser feito do ponto de vista da regularização, proposição de um projeto de lei, e assim que a gente afinar esse projeto de lei, a gente enviar para a Secretaria Municipal de Educação, para o prefeito municipal, para pressionar para que seja feita essa propositura a fim de regularizar toda essa situação. Então, além disso, eu acho que é fundamental a gente tentar continuar esse diálogo. Eu sei que a secretária vem se negando a comparecer aqui, e o argumento dela é que não vai vir até a eleição, mas eu quero, após esse período eleitoral, independentemente de qualquer coisa, continuar com essas reuniões. Eu acho que a gente tem que continuar convocando a Dulce aqui para explicar, para pressionar, para buscar essa regularização. A gente tem que continuar convidando o Estado, porque eu acho que é muito injusto o Estado lavar as mãos agora, depois de todos esses anos prestando o serviço que eles nunca prestaram, com dinheiro nosso, do município. Então, eu vou propor que a gente faça esse grupo de trabalho e, após a eleição, promova reuniões no estilo audiência pública. Aí a gente pode abrir o plenário, trazer mais gente, porque eu vejo que, além de toda essa questão formal da regularização, a gente tem esse problema das informações desencontradas. Cada um fala uma coisa e, no final, busca-se culpados, nunca a solução. Busca responsabilizar a Câmara, responsabilizar o vereador, responsabilizar o Conselho, responsabilizar todo mundo, e não busca-se a solução. Então, eu gostaria de saber se vocês topam fazer parte desse grupo de trabalho. A gente pode convidar também supervisores de ensino, que são um elo técnico com a secretaria, com um elo político, para a gente começar a tentar caminhar, porque é um assunto urgente, é um assunto que já precisaria estar sendo há muito tempo tratado e que vem sendo negligenciado. Então, para deixar claro que o nosso intuito com essa reunião
foi ouvi-los, que eu acho que vocês não estavam sendo ouvidos como mereciam, enquanto parte fundamental nesse processo, e também trazer um pouco a participação da Câmara, e deixar claro que a gente não foi quem iniciou isso, não foi uma investigação, não existe nem uma investigação formal, isso aqui é um trabalho de comissão de fiscalização, porque as denúncias chegam e a gente precisa apurar, mas assim, nunca foi aberta uma CPI, nunca foi aberta uma comissão específica para tratar sobre esse tema. A gente sempre tentou se inteirar do que estava acontecendo a partir do que chegava para a gente. E como ficou claro, a gente só ficou sabendo quando a coisa já tinha estourado ao ponto dos professores serem barrados nas escolas. Então, deixa claro que a Câmara, enquanto instituição, e essa comissão está aqui para colaborar, seja formalmente através dessa reunião, seja informalmente através desse grupo de trabalho, mas que a gente está totalmente disposto a, inclusive, votar esse projeto, assim como outros tantos que acabam não chegando aqui na Câmara. Então, eu acho que é isso. Alguém gostaria de pontuar mais alguma coisa? Alzirene, na sequência, Cristiane. Olha, primeiro, eu gostaria de deixar registrado nessa reunião que os professores que estão aqui hoje, eles vieram assumindo falta, né? Então, de repente, amanhã pode, porque foi liberado. Não foram liberados para vir aqui. Eles estão assumindo, estão aqui assumindo a falta deles, né? Outra coisa que eu queria deixar claro que dentro da metodologia do CEDET, eu queria deixar isso registrado, eu já falei, mas eu quero reiterar, que os alunos, tanto do Estado, quanto do município, quanto das escolas particulares, eles foram identificados primeiro pelo professor da escola. Então, quando você desmoraliza uma identificação, né? Então você está desmoralizando o professor da sua escola, o seu professor lá na ponta, o seu professor do segundo, o seu professor do terceiro, porque mesmo os alunos do Estado e das escolas particulares, quando eles vêm para o CEDET, para a assistida, eles passaram pelo conselho de escola. Então, o CEDET agora é o alvo, porém, a gente tem que pensar que todo mundo participou do processo de identificação. Não foi só os professores do CEDET. Então, só para registrar. Eu só queria complementar, passa a palavra já, Cris. A importância do CEDET na primeira infância. Sim. Todos os estudos de pedagogia apontam que a primeira infância é fundamental para o desenvolvimento dessas habilidades, para o desenvolvimento de caráter, de personalidade, enfim. Que bom. E aí a gente vem nesse esforço justamente de ampliar o fornecimento desse serviço para as nossas crianças da municipalidade, porque é fundamental. Não adianta a gente só estar no Estado, estar lá no ensino médio, estar lá no ensino fundamental 2, sendo que é na primeira infância, que é onde a gente atende, que é que faz mais diferença, que é que forma o cidadão. Lá na frente, mas é muito importante a base. Muito. Também. E assim, me incomoda um pouco o fato da secretaria ter deixado chegar em só 6 alunos. Acho que isso jamais poderia ter acontecido, principalmente por causa disso. Porque todos os estudos apontam que esse investimento, a faixa etária que é mais importante você fazer é na primeira infância. Com a palavra, Cris. Bom, eu represento os 2 conselhos aqui hoje, né? O Conselho Municipal de Educação e o Conselho do Fundeb. Queria deixar claro essa questão de que não é que nós podemos oferecer o atendimento para esses alunos, né? Identificados, mas sim nós devemos. Então, realmente, algum atendimento ele deverá acontecer sim, porque isso é lei, né? Me coloco à disposição, mas estou falando em nome dos 2 conselhos, pois todos os conselheiros estão à disposição para conversas, para a gente poder também ajudar nesse grupo que vai ser formado, mas também com as portas abertas para vocês. Lembrando que os conselhos, tanto o Conselho Municipal, que vai tratar, tem uma comissão específica de educação básica, que trata sobre a parte pedagógica, né, desses atendimentos, tem uma comissão de finanças, tem uma comissão de legislação que vê toda essa questão legal dos atendimentos, e o Conselho do Fundeb em relação a verbas também, que também tem as comissões designadas para verificar tudo isso. Estamos de portas abertas para vocês, sempre estivemos, né? Podemos pensar em sentar também, explicar talvez algumas dúvidas que vocês tenham a respeito de todo esse caminhar que houve até aqui.
E gostaria de deixar registrado também que hoje nós estamos verificando, isso a gente não tinha ainda passado essa informação, mas eu acho importante deixar registrado. Existe uma dúvida se realmente essa verba ela entrou no município. Por quê? O sistema, a sede em si, ela deveria barrar quando você coloca essa segunda matrícula. Quando você digita o CPF do aluno, ela automaticamente deveria barrar, dizendo que esse aluno não é o público-alvo daquele ente federado que está fazendo a matrícula, tá? Porém, não houve, né, essa condição dentro do sistema. Mas nós estamos fazendo um levantamento se realmente o censo puxou essa matrícula de lá, se essa verba realmente entrou ou não, porque nós também não temos todas as informações de quanto entrou de valor de cada aluno, quanto entrou do aluno do CEDET, quanto entrou do aluno do Fênix. Nós temos só um geral de tudo, então nós estamos tentando essa documentação com a Secretaria de Educação para esse levantamento. Porém, ter entrado ou não ter entrado só muda um pouquinho a maneira como vai ser visto a questão de verba. Mas é irregular de qualquer maneira, porque sabemos se não entrou, o Fundeb não poderia manter esses alunos, né? E se entrou, o município recebeu uma verba irregular. Deixar claro também que essa questão, ela incide uma responsabilidade, nós sabemos, dos administradores, do executivo, né? De quem autorizou essas matrículas irregulares, enfim. Porém, eu falo novamente, queria deixar registrado isso com vocês. Nós podemos alegar boa-fé até o dia que nós não sabíamos o que está sendo feito e o que está irregular. Por quê? Porque até aqui, até aquela data, a gente não tinha consciência do que estava sendo feito, então existe uma boa-fé, não é verdade? Inclusive, eu acredito que até, provavelmente, da dona Dulce também. Que ela realmente nos mostrou que não tinha consciência dessas matrículas, dessa irregularidade, né, da legalidade dessas matrículas ou não. Isso. Porém, hoje, e a partir daquela reunião que nós tivemos aqui, onde a diretoria de ensino colocou claramente que foi feita uma observação com a dona Dulce e também uma notificação, que foi feita uma notificação formal para ela de encerrar esse atendimento e essa matrícula. Então, a partir do momento que esse aluno do Estado continua entrando e sendo atendido pelo CEDET, que fique claro que todos estão sabendo que isso está sendo feito de maneira irregular, sem o apoio do Estado e sem uma regularização para esse atendimento, né? Então, acho que é importante a gente sempre entender todas essas irregularidades, tudo aquilo que envolve o caminhar do CEDET daqui para frente, né? Ô Cris, na possibilidade, então, de suspensão desses atendimentos do Estado, a gente sabe que o famoso número 6, ele vai ficar mais evidente. O que vai ser feito com os professores? Então, isso é um questionamento que nós, conselho, já fizemos para a dona Dulce, tá? Nós sugerimos a ela, né, porque eu até entendo, como o próprio Fernando já comentou, o tempo que nós temos para regularizar isso, nós temos o quê? Um bimestre, nós realmente, em termos de tempo viável, assim, não dá para a gente fazer toda essa regularização que a gente precisaria para esse atendimento continuar, né? Porque vira uma cadeia. Então, são professores que voltam, temporários que saem e crianças que passam por uma transição agora. Né? Eu acredito, de verdade, que o ideal seria romper realmente o atendimento hoje com a intenção a promessa de vamos regularizar e retomar isso assim que possível, né? De maneira legalizada, de uma maneira correta, tanto da parte pedagógica quanto da parte de verbas, né? De verdade, eu tomaria essa decisão. A questão de todos os professores é como nós já conversamos, a rede, ela precisa de professores. Ninguém vai ficar sem trabalho, porque precisa, né?
entender hoje, vocês que estão sendo penalizados? Sim. É o professor que está sendo penalizado, é o professor que vai ter que se readequar aí onde vai ter a vaga para ele momentaneamente, ou seja, poderíamos pensar numa documentação que envolva tudo isso, onde esses professores que já têm essa experiência no centro sejam futuramente, quando for tudo regularizado, realmente utilizados, né, para esse atendimento, porque já tem essa experiência no currículo, enfim. Até eu sugeri para a dona Dulce isso, de fazermos esse processo seletivo lá na frente, porque ele tem que acontecer, né, que também faz parte da regularização disso tudo, levando em consideração esse período de experiência, né? Então eu acredito que é um momento difícil para todo mundo, principalmente para os alunos, mas que vai ser necessário, né, por conta das irresponsabilidades. Eu digo que é. Me perdoem, mas assim, foi uma irresponsabilidade imensa estar lidando com a vida de crianças, de famílias, de professores, de uma equipe, de uma comunidade, né? De uma história, né? De uma história que nos preocupa, nos machuca como educadores, né? Mas eu, de verdade, como coordenadora pedagógica também, eu falo para vocês, eu me coloco à disposição. Tenho tido essa conversa com a dona Dulce sempre que possível e quando ela permite, né? Com a intenção de tentar ajudar. E eu creio que esse é o caminho. Agora, não dá mais pra gente fingir que não está acontecendo. Não, e paralelamente a isso, eu acho que é fundamental, já esse ano, tentar identificar a maior parte do número de alunos possível. Então, mas é isso que eu ia dizer. Se nós fizermos interrupção do nosso trabalho nesse momento, quem é que vai fazer? Eu digo do Estado. Do Do Estado e do particular. A gente Porque focar isso, todos os gente... esforços agora. Então, isso por mesmo. exemplo, os nós professores estão regularizar. cumprindo hora lá no SEDET, manda todo mundo para a escola para identificar esses alunos. Estão indo. Nós estamos indo. Então, vamos pensar o seguinte, nós temos hoje, Vamos como lá, vocês vamos falaram, condições talvez de identificação de 100 alunos, né? Vamos lidar com esse modo. Como que nós vamos lidar com uma sala de recursos hoje, porque é o modelo que nós vamos ter que atender hoje. Colocada no João Mendes, né? Até porque se isso Né? não for feito, a gente vai virar o ano com 6 alunos. Não. Nem zero, né? Esses Dependendo alunos. da alguns equipe, saem. não. Os Seis 6 vão anos. sair, os 6 estão... Seis. Então, e aí Não, a a gente gente, põe na aí a gente China. vai ter que discutir o remanejamento de todos os professores. Se a gente conseguir até o ano que vem fazer essa força-tarefa, que precisa dar o apoio da Secretaria Municipal de Educação para ajudar, porque não é só vocês que fazem isso, como vocês bem disseram, o professor da sala de aula também tem que evitar esses esforços para fazer essa identificação. Se Eles for estão feita com uma guias na força-tarefa e mão. a gente conseguir Né? 100, Eu pô, pelo faço menos a até gente um consegue apelo manter aqui o agora, SEDET né, Paulo? com 50% do funcionamento. É, A gente mantém o projeto vivo. Agora, se entregaram a gente todos os continuar guias? negando o problema, Até a hoje gente vai termina. virar o ano sem nenhum aluno. Sim. Então isso é fundamental Não, os e guias- urgente. Os guias já estão na mão dos professores da sala regular, lá do Polivalente. Os professores já entregaram todos os guias, né? Fizemos a orientação. Fizeram a orientação, então agora os professores vão preencher esse guia para as escolas do município. Esses guias vão retornar o mais rápido possível para o E qual que é a SEDET. orientação da secretaria em relação a essa identificação? Isso vem sendo feito por vocês ou existe uma força-tarefa organizada Não, da a secretaria para força-tarefa é os aumentar? professores, Mas eles estão cientes e acompanhando. Sim. mas cientes, não... Mas como vocês acham que a secretaria poderia ajudar nesse processo? Talvez com os supervisores? Como vocês acham que a gente poderia facilitar esse processo de identificação e acelerar isso? Porque é isso. A gente está chegando em outubro e a gente tem 2 meses para conseguir fazer essa identificação. Porque A é gente inegável que a sempre gente fez. tem... Não, acho que tá no cronograma. Tá no cronograma. Tá no cronograma. A gente queria ter Antecipado. antecipado, mas não foi Deveria ter possível. sido antecipado. Seria extra, né? Porque normalmente é outubro, porque entende-se que é um ano todo que o professor precisa conhecer para ter segurança da identificação. Então está no cronograma, né? Tá A minha certo. preocupação é isso, porque mesmo que todos se confirmem, né, a gente ainda assim terá um número reduzido. Então, eu acho que a gente precisa, além de toda essa força-tarefa que está sendo feita, também pensar em outras. Sim, vai precisar pensar no Vários modo. professores. Claro. E como eu vinha dizendo, acho que os professores são a maior vítima de todo esse Sim. processo, é quem ficou vulnerável, além das crianças, As obviamente. Mas eu acho que é isso. Vamos seguir, a gente vai marcar outras reuniões e bora identificar esses alunos, porque como eu vinha dizendo, a primeira infância, que é atendida pelo município,
é a mais importante para o desenvolvimento dessas habilidades. Você pegar um aluno de 15 anos e colocar um piano na mão dele, ele vai ter muito mais dificuldade que uma criança de 4, 5 anos que vai pegar aquilo ali e vai começar pro resto da Quando vida. ele tiver acesso. Exatamente. E Se o ele acesso não tem é o acesso, CEDET. Não. Então, Agradecer aos voluntários. eu agradeço ao trabalho de vocês, agradeço muito por terem faltado, assumido essa falta para fazer essa discussão, eu acho que era fundamental, lamento por isso, obviamente. Na verdade, foi colocado hoje que nós temos, poderíamos vir sem prejuízo. Ah, é? Nós não tínhamos uma resposta por escrito, né? Nós protocolamos um pedido, não tínhamos uma resposta por escrito, mas foi colocado ontem, né? Oralmente. Já, né? Oralmente, que poderíamos sim vir, que não teríamos prejuízo. Os professores que não vieram, porque tinham atividades agendadas lá que Não tinha precisavam como. verificar. Mas é uma insegurança muito grande, né? Se tivesse avisado antes, talvez tivesse mais professores do que hoje. Mas enfim, vamos continuar então, fica esses encaminhamentos. A gente fazer mais reuniões após a eleição, continuar, formar esse grupo de trabalho e começar a discutir esse projeto. É isso então? Sim. Não havendo mais nada a ser discutido, declaro encerrada a presente reunião. Muito obrigado a todos.